terça-feira, 17 de maio de 2022. Estamos aqui, mais uma vez, apenas para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e poder transmitir doces pensamentos. Quero agradecer também a Jesus pela sua presença e agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos o que há de melhor e nos dando também a oportunidade de transmitir aos nossos amigos tudo aquilo que eles nos ensinam. Estamos lendo a biografia de Allan Kardec. Estamos na página 19. Fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. Médium Mileide Aline C., 12 de junho de 1856. Pergunta: quais são as causas que me poderiam fracassar? Seria a insuficiência de minhas aptidões? Resposta: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto a calúnias, a traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício de teu repouso e da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob os seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpente. Para tais missões, não basta inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Nota. É Allan Kardec que assim se exprime. Aspas. Escreva essa nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo de ódio
de implacáveis inimigos da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles a quem depositar a confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviço. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Fecha aspas. Quando se conhece todas essas lutas, todas essas torpezas de que Allan Kardec foi alvo, quanto ele se engrandece aos nossos olhos e como o seu brilhante triunfo adquire mérito e esplendor. O que se tornaram esses invejosos, esses pigmeus que procuravam obstruir-lhe o caminho, na maior parte são desconhecidos. Os seus nomes ou nenhuma recordação despertam mais. O esquecimento os retomou e sepultou para sempre em suas sombras, ao passo que o de Allan Kardec, o intrépido lutador, o pioneiro ousado, passará à posteridade com a sua auréola de glória tão legitimamente adquirida. A Sociedade Parisiense de Estudo Espírita foi fundada em 1º de abril de 1858. Até então, as reuniões se realizavam em casa de Allan Kardec, a Rua dos Martírios, com Milady e Defoe como principal médium. O seu salão poderia conter de 15 a 20 pessoas. Cedo aí, reuniu ele mais de 30, tornando-se então esse local muito acanhado, e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos, alguns dos assistentes se propuseram formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem as reuniões. Era preciso, porém, para se poderem reunir, obter o reconhecimento e a autorização da polícia. O senhor Dufault, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia de então, encarregou-se de dar os passos para esse fim, e graças ao ministro do Interior, o general X, que era favorável às novas ideias, a autorização foi obtida em 15 dias, quando pelo processo ordinário seria exigido meses, sem grande probabilidade de êxito. Aspas. A sociedade foi então regularmente constituída e reunia-se todas as terças-feiras no local que fora alugado no Palais Royal, Galeria Valois. Aí ficou durante um ano, de 1º de abril de 58 a 1º de abril de 59. Não podendo lá permanecer por mais tempo, reunia-se todas as sextas-feiras em um dos salões do restaurante dois, no Palácio Royal,
Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou em sede própria a Rua e Passagem Sainte-Anne, número 59, fecha aspas. Depois de haver dado conta das condições em que se formou a sociedade e da tarefa que teve a desempenhar, Allan Kardec assim se exprime. Revista Espírita, julho de 1859. Dei em minhas funções, que posso dizer laboriosas, toda a exatidão e todo o devotamento de que fui capaz. Do ponto de vista administrativo, esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e lhes dar um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio de assembleia seria logo teria desaparecido. Agora que a minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei de futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos. Não ambiciono senão um título, o de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre honrado e feliz. O motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos, que aumentam diariamente pela extensão de minhas relações, considerando-se que, além daqueles que conheceis, preparo outros mais consideráveis, que exigem longo e laborioso estudo, e, por certo, não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, tanto na preparação quanto na coordenação e na redação final. Além disso, reclamam uma assiduidade por vezes prejudiciais às minhas ocupações pessoais e tornam indispensável a iniciativa quase exclusiva que me conferiste. É por essa razão, senhores, que tantas vezes tive de tomar a palavra, lamentando que os membros eminentemente esclarecidos que possuímos nos privassem de suas luzes. Há muito eu desejava demitir-me das minhas funções. Deixei isso bastante claro em diversas circunstâncias, seja aqui, seja em particular, a vários dos meus colegas, notadamente ao senhor Leduin. Tê-lo-ia feito mais cedo, sem receio de trazer perturbação à sociedade, retirando-me ao meio do ano, mas poderia parecer uma defecção, além do que me veria obrigado a dar satisfação aos nossos adversários. Tive, pois, de cumprir a minha tarefa até o fim. Hoje, porém, que tais motivos não mais subsistem, apresso-me em vos dar parte de minha resolução, a fim de não entravar a escolha que fareis. É justo que cada um participe dos encargos e das honras. Apressemo-nos a acrescentar que essa demissão não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade, menos um voto e uma cédula em branco. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções. Em setembro de 1860, Allan Kardec fez uma viagem de propaganda à nossa região. E eis aqui como a ela fez referência na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aspas. O senhor Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que acaba de fazer no interesse do Espiritismo e felicita-se pela cordialidade do acolhimento que por toda parte encontrou, especialmente em Saint-Macon, Lyon e Saint-Étienne.
Observou em todo lugar, em se demorou os progressos consideráveis da doutrina, mas o que sobretudo é digno de nota é que em parte alguma viu que dela se fizesse um divertimento, mas que ao contrário, dela se ocupam de modo sério e que por toda parte lhe compreende o alcance e as consequências futuras. Há sem dúvida muitos adversários, sendo os mais encarniçados os inimigos interessados, mas os motejadores diminuem sensivelmente, vendo que o seu sarcasmo não colocam de seu lado os gracejadores, e que auxiliam mais do que impedem o progresso das novas crenças. Começam a compreender que nada ganham com isso e que consomem o seu espírito em pura perda, e assim se calam. Uma frase muito característica parece ser em toda parte a ordem do dia, e é esta, aspas, o espiritismo está no ar. Só por si desenha ela o estado das coisas, mas é sobretudo em Lyon que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são aí numerosos em todas as classes, e na classe operária conta-se por centenas. A doutrina espírita tem excedido sobre os operários a mais salutar influência sob o ponto de vista da ordem de moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. Fecha aspas. No decurso dessa viagem, Allan Kardec pronunciou um discurso magistral no banquete realizado a 19 de setembro de 1860, do qual eis aqui algumas passagens próprias a nos interessar, a nós que aspiramos a substituir dignamente esses trabalhadores da primeira hora. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam, e em pouco tempo, eu o espero, já se não poderão contar mais. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Vamos dar continuidade à biografia de Allan Kardec numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Quero pedir a Deus, com sua infinita bondade, que nos mantenha na sua paz. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.